Fala, galera! Nessa aula nós vamos aprender sobre os operadores relacionais e uma estrutura de decisão básica. Vamos lá! Você vai aprender o que são os operadores relacionais, como eles funcionam. Você vai entender o que é algo verdadeiro no C e o que é algo falso. E a gente vai fazer nossa primeira estrutura de decisão utilizando esses operadores relacionais. Vamos lá! Estou aqui no CodeBlocks, vou criar um novo arquivo, empty file, colocar aqui nossa biblioteca stdio.h e nossa função principal int main, fecha parênteses, ok. Vou salvar, Ctrl S para salvar, colocar aqui decisão.c. Beleza, vamos lá. O que são os operadores relacionais? Operadores relacionais são operadores que a gente vai estar utilizando para comparar, para relacionar dois valores. Os principais operadores que a gente vai estar utilizando aqui são, vou anotar aqui em um comentário. A gente vai estar utilizando o menor, a gente vai estar utilizando o maior, a gente vai estar utilizando o menor ou igual, a gente vai estar utilizando o maior ou igual, e também tem o igual, também tem o diferente, igual, diferente. Como é que funciona esses operadores? A gente vai relacionar dois valores e o valor final dessa operação ou vai ser um valor 1 ou vai ser um valor 0. A operação vai ter valor 1 quando for verdade, então vou colocar aqui. Verdade tem valor 1. Falso tem valor 0. Então vamos testar essas operações. Vou colocar um printf aqui embaixo. Vamos lá. Vou colocar só um printf e imprimir um certo inteiro. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no valor inteiro, que vai ser impresso aqui no lugar do %d, alguma relação aqui. Então, vamos lá. Se eu colocar o menor, por exemplo, o que é que ele vai estar esperando? Ele vai estar esperando que eu coloque um valor do lado esquerdo e outro valor do lado direito. O valor final dessa operação menor vai ser 1. Se for verdade, ou seja, se esse primeiro valor for menor que o segundo, e vai ser 0 se for falso, se o primeiro valor não for menor que o segundo. Vamos testar. Se eu colocar 1 e 2, o que é que vai estar acontecendo? Estou perguntando. É verdade que 1 é menor que 2? O computador vai relacionar esses dois valores. No caso, 1 é menor que 2. Então, se eu compilar e executar, vai aparecer aqui o 1 para a gente, porque o 1 é menor que 2, então a resposta é verdade, então o valor é 1. Se eu colocar o contrário, por exemplo, 2 é menor que 1? Não, 2 não é menor que 1. Então, na hora que eu compilar e executar, vai aparecer um 0 para a gente, porque 2 não é menor que 1. Então, basicamente, é assim que funcionam os operadores relacionais. Você vai colocar o operador relacional e dois valores, um na esquerda e um na direita. O operador relacional menor vai retornar 1 se o da esquerda for menor que o da direita, e 0 caso contrário. O operador maior vai relacionar dois valores, vai retornar 1 se o da esquerda for maior que o da direita. O operador menor ou igual vai retornar 1 se o da esquerda for menor ou igual o da direita. E assim por diante, o igual e o diferente. Tome muito cuidado aqui com esse igual, que muita gente erra, muita gente mesmo, na hora que está começando erra esse igual, foca nesse igual. Por quê? Porque você sempre tem que se lembrar que se você for perguntar se dois valores são iguais,
você utiliza dois sinais de igual. Um igual significa atribuição. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer se eu colocasse igual aqui na minha relação. Se eu coloco igual, estou perguntando se 2 é igual a 1. Vou colocar 1 é igual a 1. Compilar e executar. 1 é igual a 1, beleza. Se eu colocasse só 1 igual, o que é que ia acontecer? É que eu estaria tentando fazer uma atribuição de 1 para 1, que no caso deu erro de compilação. Por quê? Porque eu só posso realizar uma atribuição para uma variável. Esse 1 é uma constante. Então, se eu colocar para mostrar os logs, o que é que está acontecendo? O que é que está aparecendo aqui? Que o evalue está sendo requerido do lado esquerdo da atribuição. Esse evalue significa uma variável. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Em uma atribuição, uma variável deve estar do lado esquerdo e não um valor comum. Então, vamos pegar e esconder aqui de novo. E é assim que funcionam os operadores relacionais. Então, por que a gente vai estar utilizando esses operadores relacionais? A gente vai estar utilizando esses operadores relacionais para conseguir construir nossa estrutura de seleção. Nossa estrutura de seleção funciona da seguinte forma. Então, vou pegar aqui e colocar junto aqui no comentário, que é o que? Você vai escrever if, uma condição, depois abre, fecha, e você vai escrever códigos entre. Como é que funciona essa estrutura de seleção? Esse if. Você vem no código, você chega nesse if. O que é que vai acontecer? Eu vou testar a condição. Então, testa a condição. Se a condição for verdade, for verdadeira, eu vou executar o código que está entre essas chaves. Se essa condição, por um acaso, for falsa, eu não executo e passo direto para o resto do código. Vamos testar isso aqui e ver como funciona isso na prática. Vamos lá. Eu vou escrever aqui uma condição if. É verdade que 1 é menor que 2? Vou escrever essa condição. E entre as chaves eu vou escrever printf 1 menor que 2. Beleza, então o nosso código vai vir. Na hora que chegar nesse if, o que é que vai acontecer? Se por um acaso essa condição for verdade, faz executado os comandos que estão entre as chaves. Se for falso, não vai ser executado nada. No caso, 1 é menor que 2. Então, o que é que vai acontecer? Essa condição é verdade. Por quê? Porque a gente viu que um operador menor, isso vai ter valor 1. E no C, algo que tem valor diferente de 0 é verdade. Algo que tem valor 0 é falso. Então, se tem um valor diferente de 0, ele vai considerar verdadeiro como 1 é verdadeiro, então ele vai imprimir para a gente isso aqui. Vamos testar, compilar e executar, e imprimiu 1 menor que 2. Se por um acaso eu colocasse 1 maior que 2, o que é que ia acontecer? Se eu colocasse 1 maior que 2, é verdade que 1 é maior que 2? O que é que ia acontecer? Ia vir, chegou no if. Chegou no if, o que é que vai acontecer? Testa a condição. Só que a gente viu que um operador relacional ele vai retornar 1 se isso aqui for verdade e 0 se não for. 1 é menor que 2? Não. 1 não é menor que 2, então o valor disso é 0. E em C, 0 é falso. 0 é falso. Como 0 é falso, não vai entrar no if, não entrou aqui nesse if, corta esse if e continua a execução do nosso código. Vamos testar aqui, compilar e executar. Se você reparar, não imprimiu nada. Nada está sendo impresso aqui. Por quê? Porque a condição é falsa, então nada foi executado. Vamos fazer só um pequeno exemplo aqui, lendo variáveis. Vou colocar uma variável A e fazer uma leitura dessa variável,
Então, %d e comercial A. E aqui eu vou fazer o seguinte, se por um acaso A %2 é igual a 0, eu vou dizer que ela é par. Printf, par. Se por um acaso A %2 é diferente de 0, eu vou dizer que ele é ímpar. Printf, ímpar. Vamos entender como está funcionando esse exemplo. Vamos lá. Primeiro eu venho, declaro uma variável. Beleza. Declarei a variável. Aí agora, eu vou fazer um scanf. Esse scanf a gente já viu várias vezes o que é que ele está acontecendo. Esse %d significa que eu vou ler um inteiro. E depois eu tenho que fornecer a posição de memória que eu vou guardar esse inteiro. Então, o inteiro que eu digitar vai para a variável A. Beleza, até aqui a gente já viu várias vezes. Agora, como é que está funcionando essa condição, essa estrutura de decisão? Eu estou perguntando se A %2 é igual a 0. O que significa isso? Porcento, a gente já viu que significa o resto da divisão. Então, se o resto da divisão de A por 2 é igual a 0, significa que é um número par. Então, imprima par. Se eu testar essa condição e ela for falsa, eu não vou imprimir par. Ela sendo falsa ou não, eu vou testar a minha segunda condição, que é perguntar se é diferente. Se por um acaso for diferente, eu vou imprimir que é ímpar. Significa o quê? Se o resto da divisão de A por 2 é diferente de 0, ele é ímpar. Vamos testar esse código. Compilar e executar. Vou colocar aqui 4. O resto da divisão de 4 por 2 é 0. Então, ele é um número par. Se eu colocar 5, o resto da divisão de 5 é 1. Então, é um número ímpar. Então, era isso, pessoal. Nós vimos a estrutura de seleção e os operadores relacionais que a gente vai estar utilizando para construir nossas estruturas de seleção. Bons estudos e até a próxima. Valeu!